Bom, julho de 2022. A gente está aqui na Avenida Augusto de Lima, um dos principais vetores do centro de BH, e bem atrás da gente tem uma loja que hoje é de homeopatia. Mas isso daqui, meu caro, nos anos de 1980, 1990, bombava de cabeludo, espalhado aqui, ó, para tudo quanto é lado. Não era todo mundo que comprava, não, mas era um point, era a loja Cogumelo, né, Renato? Cogumelo, discos e fitas, como dizia um comercial das antigas, onde você veste o que você ouve. Muita nostalgia, né, Renatão? Muito, cara, era realmente, era o meu programa de sábado, de manhã, acordar, pegar o 1001, o balaio 1001, descer ali na Praça Afonso Arinos, subir aqui e aí ficava aqui horas e horas, né, olhando todos os discos, camisetas, né, o dinheiro era curto, mas assim, você guardava ali, né, para comprar aquele disquinho esperado, né, aquele álbum esperado, e realmente aqui na porta, né, a galera ficava aqui, era o point, né? Ficava todo mundo aqui de sexta, de sábado, né? A galera do metal, né? E eu sei, por exemplo, que diz a lenda, né? Quando o Arise foi lançado, a fila, o Arise de Sepultura, a fila foi até a esquina, né? Então são lembranças que a gente vai levar para sempre. E por falar em lembrança, para você que de repente não tem muita ideia do que nós estamos falando, a gente vai mostrar umas imagens de arquivo da própria Cogumelo, que a gente pegou com o João, para você ter uma ideia de como é que isso aqui era deliciosamente caótico. Olha só, o quadro Dois Pesos Sem Medida saiu dos estúdios da Rádio Itatiaia. Deu um rolê, veio para o centro de BH, porque hoje, dia 13 de julho, é o Dia Mundial do Rock. Uma data comemorada só no Brasil, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas colocamos nossas máscaras para, falando de rock and roll em BH, não tem como a gente entrevistar uma pessoa que é emblemática, não só na cena rock and roll, mas principalmente na cena heavy metal de BH. Renatão, apresenta pra gente o nosso convidado, meu caro. Estamos aqui no berço do metal mineiro, na Cogumelo, com o João da Cogumelo. Sejam bem-vindos. Um patrimônio de Não, Minas, patrimônio é cara que morreu já. Nós ainda estamos vivos. Não, mas uma referência. Referência. Ou uma lenda viva, vamos dizer assim. Certo, lenda também morre, mas a lenda aqui é viva. Ô João, tá bem muito vivo. obrigado por receber a gente. Um prazer. É uma honra pra gente. Prazer. Aqui a gente está no Dia Mundial do Rock e Cogumelo, discos e fitas, repetindo o que eu falei anteriormente, onde você veste o que você ouve, era um bordão na 98, né? Lá no Rock Festival. É uma loja que virou um reduto, que virou um antro, que virou virou o coração de tudo que foi produzido nos anos de 1980 e 90 e a partir daí também aqui na capital mineira. Ô João, como é que você descreve? A Cogumelo tá para completar agora, no dia 14 de agosto, 42 anos. Como é que você descreve essa relação sua com a Cogumelo, meu cara? A relação com a Cogumelo é uma relação muito forte, porque ela é de uma vida inteira. Então a gente tem muito orgulho dessa trajetória, desse trabalho, porque a gente tem um relacionamento muito bom com os artistas, com a cidade, com a cena, né? A gente sempre acompanhou. Agora, a gente tem só a agradecer para toda essa geração que nos acompanhou, porque esse povo não larga da gente. O povo agarra com força, né? Tá sempre cobrando. E o que vai sair, o que não vai sair? E aquela banda antiga, aquele LP que você lançou na década de 80, quando é que você vai relançar ou não? Né? Então, quando a gente completa esse tempo e pode ter notícias boas, né, igual eu falei com o próprio Oswaldo, nós conseguimos com a prefeitura lá, nós vamos relançar o catálogo da gente de 40 anos, né? Agora foi lançada novidade aí, ó. Ele vai sair em agosto ou setembro, nós estamos acabando de finalizar, e aí eu acredito que a gente consegue fechar com chave de ouro
essa trajetória com esse catálogo reeditado também. Ô, né? João, e como é que foi o início da Cogumelo? Já que estamos no dia do rock, né? Como é que foi o inicinho? Já era bem roqueiro, imagina. O início da Cogumelo, ela começou com uma loja de disco normal, né? Ela era todos os estilos, né? E tinha um viés rock and roll, porque eu e a Paty sempre curtimos rock, né? Então isso é uma questão, quando a gente já fez a loja, fundou a loja, a gente estava pensando em trabalhar em um estilo só, mas na época era tudo muito diversificado, então você tinha que trabalhar com catálogos inteiros, aquela coisa toda. A partir de 85, com aquela coisa do Rock in Rio, com aquele estouro das bandas da New Wave of British Metal, principalmente Iron Maiden, né? Saxon, Motorhead, essas coisas maravilhosas todas, aquele povo começou a agrupar ali na loja e era um pessoal que já fazia som também, então eram músicos também. E a partir daquilo ali é que foi sendo criado o lance da gravadora mesmo, né? Que deu na Cogumelo mesmo com o primeiro lançamento. E o primeiro lançamento, o famoso EP Overdose e Sepultura. Isso. Século XX. A gente já tinha percebido que as bandas de Belo Horizonte eram bandas boas. A Paty já fotografava o Overdose há quase um ano atrás. Porque eles estavam sempre na loja, o Ricardo, o Bozó, o Cláudio, gente muito boa, finas, né? E eles estavam no auge, né? Aquela coisa, tocando em festivais, aquela coisa toda. E a Paty meio que mexia com fotografia na época, ela começou a fotografar eles. Num evento lá no Barroliche, lá no Prado, né? A Paty fotografou pela primeira vez uns meninos novos, assim, que era o Wagner, que era o Max, né? Com aquele visual assim, eles estavam começando o Sepultura, né? Então, o nosso contato com esse pessoal foi através de shows, eventos, né? E depois iria culminar com o lançamento desse EP em 1983. Tem um detalhe curioso, Renato arrepiando, hein, gente? Um detalhe curioso aí que você falou, João. Essa é história. Que eu vou voltar um pouquinho no Rock in Rio. Tá. Porque Foi o Rock in Rio, as pessoas talvez até não entendam a dimensão do poder que foi. O Iron Maiden vinha aqui, Ozzy Osbourne, Scorpions, aquelas bandas, inclusive até fora do cenário, Nina Hagen, James Taylor, enfim. Mas falando de música pesada, o Rock in Rio, ele catapultou o estilo para o Brasil inteiro e acabou até facilitando um pouquinho para vocês também, né, João? Com toda certeza, porque a partir daquilo ali virou um estouro de mídia, virou um estouro de rádio. As rádios todas passaram a executar, tocar Iron Maiden, tocar Judas Priest, tocar Motorhead, essas coisas todas, porque eram meio cerceados em programas específicos das rádios. O Rock in Rio, ele trouxe também aquela coisa do comportamento, da galera ver os artistas e começar a se vestir como eles e tocar como eles. Isso refletiu muito no comportamento e também na música também. E aquele estilo de tocar, o que é mais importante frisar, é que fez a raiz daqui de Belo Horizonte, praticamente, né, desse tipo de som, que é um som energético, rápido e com muita peso, né? João, aí teve o primeiro lançamento, depois como é que a gravadora pegou o... Não, é aquilo que a gente fala, esse primeiro lançamento pra gente foi um lançamento que a gente teve muito trabalho com ele. Primeiro que o nome das bandas não ajudava. Você chegava nos lugares assim com um disco do Overdose, Sepultura na mão, o pessoal, pô, que isso? Olha o nome das bandas dos caras, lá de Minas, tem base, né? Que esse assim... O cara morre de overdose, vai pra Sepultura. Algo assim. Então, a gente cansou de ouvir esse tipo de coisa. Só que... E a capa do Bestial também. Bem from hell, aquelas coisas todas. Então, aquilo ali, a gente percebeu que os shows estavam lotando, que estava havendo uma resposta muito boa. A gente fez show no Rio, em São Paulo, fomos com os meninos lá, né, fomos levando aquela coisa toda. Isso promoveu um encontro com essa tribo de São Paulo e Rio, que era muito forte, principalmente São Paulo. A partir daí, em 1986, quando a Sepultura já estava partindo para o primeiro disco solo e o Overdose também, é que apareceu o Warfare Noise, com a segunda geração de bandas, que é o Chacal,
o Sarcófago, o Holocausto e o Mutilator. Essas 4 bandas eram a nata praticamente daqui do movimento e cada uma tinha um estilo diferenciado. Então a partir daí, né, com o estúdio JG já começando a operar também, com músicos trabalhando como engenheiro de som, esse tipo de intimidade para gravação possibilitou um resultado que em lugar nenhum no Brasil tinha. A gente de fora, né? A gente entrando com know-how, com dinheiro, os músicos entrando com o talento deles e o JG entrando com engenharia de som. Então isso assim foi um passo. Em 1988 praticamente já estava consolidado, todo mundo no Brasil conhecia Overdose, Sepultura, Sarcófago, Chacal, Mutilator e Holocausto, por conta exatamente dessa coisa de ser uma música totalmente diferente. Não era uma música normal, era uma música forte, música de conflito, música de pra cima, de porrada, de atitude. Chocante. E contra o sistema, principalmente, contra a igreja, contra político, contra tudo. Então o discurso dessas bandas, ele está atualizado, continua tudo igual agora, porque a gente fica olhando para o passado, a gente fica vendo aquela treva voltando de novo, sabe? A direita avançando, um tanto de coisa assim, a gente fala, puta merda, não é que o discurso está atualizado? Ou seja, coisas que nós fizemos há 35, 30 anos atrás, totalmente atuais agora. Agora, João, você citou uma coisa curiosa aí, você falou que teve a junção, o talento dos músicos, a qualidade do estúdio, o trabalho do estúdio, a gravadora Cogumelo. A impressão que me dá, quando eu volto lá atrás também, lembro da minha própria época, é que todo mundo queria gravar com a Cogumelo. Não só de BH, de Minas, mas todo mundo queria gravar com a Cogumelo. Meio que virou uma febre, virou uma referência. Sim. Tipo assim, pro seu trabalho render, você tem que gravar com a Cogumelo. Procede isso? Procede, porque acontece aquela coisa da evolução musical deles próprios músicos, e a cena foi crescendo de uma forma tamanha que todas as capitais o pessoal ia tocar, o pessoal do Sepultura ia tocar, o pessoal do Sarcófago ia tocar, aquela coisa tudo, o Overdose ia tocar. Eles promoviam uma divulgação tão grande e os discos daqui eram tão bem gravados, tão bem produzidos, que todo mundo queria um disco daquele. Várias vezes a pessoa chegava, cara, quanto que eu tenho que te pagar para eu gravar na Cogumelo? Aí você fala, não, peraí, aqui você não paga nada não. Isso era comum ou era não, até hoje eu escuto essa aí no ouvido, né? Falo, não, primeiro você tem que provar que você presta. Tem que ser escolhido, né? Primeiro você tem que ser escolhido, primeiro você tem que tocar ao vivo, você tem que ter público, você tem que ter uma formação, tem que ter qualidade. E uma pergunta, você toca no metrônomo? O cara, que isso, você me pegou? Eu falo, não, você sabe tocar com metrônomo na bateria? Cara, não, nem sei o que é metrônomo. Então tá, você pesquisa, então depois você volta. Nunca mais voltaram. Ô João, uma curiosidade. Você sabe qual que é o disco que mais vendeu da Cogumelo? Os discos que mais vendem da Cogumelo são das duas bandas que são os dois expoentes máximos da gravadora, que é o Sepultura e o Sarcófago. Por incrível que pareça, 2 S's, né? Mas não é à toa. E 2 associados também a claustro, né? Morte, né? Exatamente. Então, eles tinham pessoas que tocavam, que são verdadeiras pessoas que eu sempre respeitei, e pessoas que cresceram, aprenderam a tocar, aprenderam a lidar, a fazer o trabalho. O Max tinha sangue no olho, ele ia atrás da rádio, ele ia atrás do jornalista, ele ia atrás das pessoas para fazer show. O Wagner também, na época, ele corria atrás daquelas coisas todas. Então, eles mereceram. Realmente, foram 2 bandas que correram muito atrás na época, e elas tiveram o trabalho dela não só respeitado no Brasil, como lá fora também. Eles são ultra conhecidos, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, né? São bem famosos. E são discos que vão vender para sempre, né? Não, com toda certeza. Que for ouvir metal, seja aqui no Brasil, seja na Alemanha, seja na Suécia, ele vai um dia ouvir um disco de Sepultura do Sarcófago da Cogumelo. Isso mesmo. Eles são referência
E eu acho isso muito legal, principalmente para aquela cena de death metal da Flórida, para a cena de black metal da Noruega. Exatamente. Então a gente vê aquela coisa voltando e eles todos falando, não, a gente conhecia uma banda lá de Belo Horizonte, o Sarcófago, o Sepultura, você vê o Morbid Angel, você vê o Death. O Max correspondia com o cara do Death, né? Correspondia com o pessoal o Chuck Schuldiner, o Morbid Angel, o David Vincent e o Trey. Né? Então a gente vê que tem uma interface, apesar de não ter internet na época, né, aquela coisa toda, havia muita troca de carta, de demotape, de fanzine, de informação, né? Isso é muito importante. Então essas pessoas estavam em contato muito com esse pessoal lá de fora. E quando a gente sai, João, Sepultura e Sarcófago, da dupla SS, qual outra banda que você teve ou ainda tem até hoje uma vendagem assim absurda, impressionante? Assim? Todas essas bandas da primeira geração, eu te falo que elas têm sempre público, porque elas puxaram a atenção para elas, puxaram a atenção para a cena. Nunca mais, né, você teve uma coisa que teve tanta expressão quanto eles dentro desse cenário de heavy metal, posso te dizer. E nem foram tão bem recepcionados como eles. Agora, tem uma curiosidade que muita gente não sabe, né? A Cogumelo lançou o primeiro do Batufu. Com toda certeza, né? Ali... Essa é uma Rota Music de Liquidifica Pum. Rota Music de Liquidifica Pum. Isso aí pouca gente sabe, né, João? Hoje em dia, não, mas hoje em dia. Mas na época foi o maior sucesso e aquilo que eu te falo. A gente chegou na década de 90 assim, meio travado com relação a negócio de banda, porque o heavy metal estava em baixa, porque o grunge chegou e fez sapateado em cima. Foi um tsunami. Depois veio aquela coisa de download, aquelas coisas todas. Então a gente, como a gente sempre foi muito ligado à cena alternativa de Belo Horizonte, o que aconteceu? A gente começou a trabalhar com esse alternativo. Então a gente lançou o Patufu, lançou o Tia Anastácia, trouxemos De Fala lá de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, Educar, gravamos Yellowfante do Bob Faria, lá da Itatiaia, seu colega lá, que é muito legal também. Ele já teve lá na rádio, o Bob Faria. Filho do Oswaldo Faria. Coragem para dizer. Esse sim é uma lenda. Esse é uma lenda. Ele já está descansando já. Eu, quando eu era menino, eu escutava o programa Coragem para dizer a verdade. Se a gente tivesse gente para ter coragem de dizer a verdade até hoje, né? Não tava essa zona aí, não. Mas o João tem coragem para dizer a verdade. Nem aqui, sempre. Quando necessário, né, João? Agora, João, eu queria que você explicasse pra gente como é que funciona a questão dos direitos autorais e das parcerias com as bandas. Como é que era a rentabilidade? Como é que era essa divisão da parte operacional, da gravação, da parte artística do músico? Como é que você lidava com isso? Já teve algum problema também? Não, a gente, assim, praticamente problemas apesar de ter gravado, ter um catálogo muito grande, a gente não praticamente teve demandas judiciais, né, assim, nesse sentido. Porque que acontece? A hora que saiu o disco, a gente chamava o artista, vem cá, tá aqui sua parte, por favor, assinar aqui. A gente sempre foi muito organizado, desde o início, por causa da minha formação de contador. Eu sou um contador e a Paty era uma severa administradora. Então ela já chegava, tinha rolo, vem cá, vamos conversar, sabe? Se tem dúvida, traz sua mãe, traz seu pai, que a maioria era de menor, né? Então, traz sua mãe e seu pai aqui que eu vou explicar, e eles têm que assinar contrato. E você vai tocar em São Paulo, sim, e seu pai tem que ir lá na rodoviária para assinar autorização para você viajar, viu, meu filho? Mas quem porque se você não for... Vou dar nome, quem que não vou dar nome, porque... Isso não é polêmico, não. Mas a gente tinha 14 anos. Isso aí, é isso aí. Você tá puxando a corda, né? Mas é mais ou menos... A gente ia para cima e falava, não, você tem que ir tocar assim, é muito importante, né? O pai tem que ir, a mãe tem que ir, o responsável na rodoviária com a gente ia com o pessoal, acompanhava também, e realmente era aquela coisa toda, né? Então a gente sempre preocupou com esse aspecto do acerto financeiro com as pessoas, e todos aqueles contratos já foram feitos dentro de uma relação assim, de parceria, e tudo
preto no branco, velho. Aqui não tem nada sem contrato. Aqui sempre tudo é por escrito. Se você está falando aqui agora na entrevista, com toda certeza você vai sair com algum papel assinado no final. Entendi. Opa! Que beleza, hein? E agora, só para pegar essa toada, Renato, desculpa, mas eu imagino que nesse contexto em que eu tenho uma banda, apresento para você, gravo com você, assino um contrato e recebo, e você me passa uma quantia, você já teve prejuízo, então? Vários prejuízos, porque um disco não se banca, né? Você tem 2 bandas fortes para sustentar 20, 30 bandas que muitas vezes são deficitárias. Então você tinha que continuar investindo na cena, fazendo shows, lançando discos, soltando divulgação, embora você soubesse que você não ia ter um retorno financeiro, porque senão a cena teria morrido. É isso que teria acontecido. E nós sempre procuramos valorizar muito isso. Qual a banda que está aqui acontecendo agora? Ela tem público, não tem, né? Vão lançar, é interessante o trabalho dela, né? Chama o cara, tal. Mas é aqui, ó, o contrato aqui. Olha aqui que você está lendo, o que você está cedendo e o que nós vamos fazer e o que você vai fazer. Porque hoje, se o músico não é parceiro da gente, não adianta nada. Se ele não toca, se ele não divulga, se ele vai para dentro de casa e fica só no computador ali, não adianta nada. O cara tem que ir, tem que tocar, tem que divulgar, tem que vender o produto dele, porque senão não adianta, né, Oswaldo? Agora, João, a gente falou da gravadora, e eu e o Oswaldo estivemos lá na Augusto de Lima, no endereço antigo da Cogumelo, original, e eu queria, né, a galera do YouTube vai ver a gente lá, e eu queria perguntar como é que era esse clima da loja, né? Falar da loja mesmo, da comunhão da galera, do metal, do rock, cheia de gente. Sábado de manhã, como é que era esse ambiente? O ambiente era muito bom, porque era um ambiente muito saudável. O pessoal não tinha tanta droga igual tem hoje, sabe? O pessoal mais bebia cachaça. Você chegava, tava os meninos com uns tamanho de galão na mão assim, misturado com Coca-Cola. Ninguém tinha dinheiro para dirigir carro. Então não tinha essa piração, entre aspas, sabe? Não tinha droga desse tipo, igual tem hoje, né? Porque hoje é tudo desse jeito, sabe? A coisa vai deturpando toda, né? Aquela coisa toda. Então o ambiente era muito tranquilo. E a parte, para completar, põe um segurança na porta. O cara que fizesse bagunça lá dentro, imediatamente, até os meninos ajudavam o segurança a botar para fora. Porque os meninos queriam ter um ambiente que eles pudessem interagir e ficar. Então um cara que chegasse, fosse fora do contexto, eles mesmos tiravam essa pessoa. Várias vezes a Paty lá teve a presença da polícia militar na loja, chamada pelos vizinhos ou por algum tipo de pessoa que estivesse achando aquilo fora do normal. Nunca acharam nada, porque a gente sempre foi linha dura com isso. A gente é tolerância zero com esse negócio de droga, religião, futebol, um tanto de coisa assim. Eu não prefiro nem conversar. Ô João, e a chegada da internet? Como é que foi para Cogumelo? A internet, ela hoje, ela mais ajuda do que prejudica, mas quando ela chegou quebrando por causa do download. Você lembra da briga do Metallica com o Napster, aquelas confusão toda, né? Audio Galaxy. Isso. Então, o que aconteceu naquele primeiro momento? A gente foi muito prejudicado, tanto pelaquela cópia física, digital, quanto a cópia física também. Você chegava lá em São Paulo, assim, tava os LPs tudo na parede, porque entrou o CD também, né, o bendito CD. Ele chegou também, tava os LPs assim, os CDs tudo na parede. Eu virava pro cara e falei assim, mas peraí, eu não lancei os CDs, não. Só lancei o LP lá em cima. Ah, não, a gente tira cópia promocional aqui, né, pra gente vender pros fãs, porque não tem CD. É o piratão. Cópia promocional é um eufemismo do pirata, né? Então era fogo. Então esse primeiro momento ele foi muito difícil, que foi a transição do LP para CD, né, e essa presença fortíssima do digital, né, pirata, né, que era o download. Mas mesmo. Hoje ajuda. Não, hoje é diferente, porque nós temos o YouTube, que é uma ferramenta, o Spotify e tudo mais, e a gente está começando a digitalizar todo o acervo da gente e colocando ele em mídia digital. É muito pequeno ainda, eu posso te dizer que 80% que é arrecadado são os 2 S's.
né? É isso mesmo, é sepultura e sarcófago. 80% do rendimento da Cogumelo é associado? Não, Desculpa, hoje viajei. digital. Eu tô vendo disso aqui, já vai distrair com o que você tá falando, velho. Na internet. Que susto! Na internet hoje, porque você vai colocando aos poucos, muitas coisas não são conhecidas, foram lançadas em LP na década de 80 e 90 e nunca foram lançadas em CD. Então agora o que a gente está fazendo o caminho? Nós estamos fazendo o caminho assim, grava uma banda nova, relança 5 discos antigos. Todo ano você está vendo aí, nosso esforço todo em cima disso. E estamos relançando também em formato LP, porque o LP voltou, né? Voltou. Com tudo eu não digo, porque ele é muito caro. Então, colecionador. Exatamente. Então no Brasil só tem 2 fábricas operando, então ainda é um material caro e isso impossibilita para o pessoal comprar. Então em vez de ele comprar um LP, ele compra 5, 6 CDs com o preço de um LP. E camisa sai muito. Camisa antigamente vendia mais, você deve lembrar também. Vendia mais. Ainda. Mas o que acontece com camisa? Camisa é muito pirateada, né? Qualquer cara que tem uma estamparia, um trem qualquer, tá fazendo cópia pirata de camiseta. E hoje muita venda na internet também, né? Também, Mercado Livre, essas coisas todas. Porque essas são terras sem lei, gente. Não tem jeito. A gente corre atrás de um, mas tal, eu não sabia que isso aqui era uma capa de um disco, né? Santa inocência. Ô João, como é que a Cogumelo resistiu à pandemia? A pandemia, para todo mundo, eu acho que foi um teste muito forte, né? O que a gente percebeu? A hora que virou e falou assim, você não pode abrir amanhã, a gente sempre teve, desde que entrou a internet no Brasil na década de 90, a gente sempre teve site e sempre teve venda via site. Mas não era tão representativo. A gente incrementou a propaganda de site, incrementou a venda digital e esse pessoal todo que vinha aqui na loja toda semana passou a interagir de forma digital com a gente. Isso possibilitou um faturamento quase igual ao que a loja tinha, mudando a forma, né? E a gente desenvolveu um frete inteligente aqui para Belo Horizonte. O cara compra um CD, ele paga 7 pilas para chegar na casa dele. Eu bancava meio que parte do frete para poder vender para esse pessoal, não deixar de atender. E continuamos até hoje com um frete barato, que é o equivalente à condução do cara vir e voltar para a loja, que ele pode receber o CD na casa dele. Então, a gente resistiu para a pandemia com esse tipo de ação e com o cuidado que a gente sempre teve aqui na loja, que você acompanhou. Aqui dentro, mesmo a hora que voltou presencial, é máscara, é álcool, é essa coisa toda. E vacina, falando com todo mundo também e fazendo todo mundo ver isso, que dá para resistir a isso, né? Desde que vocês tenham inteligência para trabalhar, e foi a hora que mudou para essa questão digital. Agora está voltando para o presencial de novo, sabe? Então eu estou vendo que a venda digital está caindo, porque o pessoal gosta de vir aqui na loja, gosta de pegar o CD, gosta de conversar. Pô, cara, mas e aquele disco? Ô, mas você tem esse outro aqui. Aí você fala, não, acabou de sair isso aqui. Então, a loja faz falta para a saúde mental de todo mundo que gosta de música. E realmente a loja de disco é muito importante. Ô João, já caminhando aí mais pro final, né? Tem alguma previsão de um show desse aniversário? Os eventos estão voltando? Ou tem alguma coisa em mente? Não, a gente quer fazer um festival quando a gente lançar o catálogo da Cogumelo de 40 anos. E queremos ver se a gente reúne o Overdose, o Mutilator, essas bandas, né, que são chegadas, o Holocausto, essas bandas são chegadas na gente, né, o Vulcano, por exemplo, o Zema liga lá, né, quase toda semana, entra em contato com a gente. Pô, cara, quando fazer o festival, né, vão tocar aí, a gente gosta muito daí. Então é muito legal essa troca com os músicos, inclusive de outros estados, né? No Vulcano, São Paulo, né? Lá de Santos. No estado de São Paulo, né? Ô João, o senhor falou aí, você, João, você falou em show. Lembra pra gente dos shows
da fase áurea da Cogumelo, que vocês também davam suporte? Esses shows, né, o primeiro lá, que foi o lançamento do show do Overdose com Sepultura, a gente não tinha experiência nenhuma de show, cara, foi um pesadelo, porque nós fizemos no ginásio, não tinha segurança, a segurança era a polícia militar, o pau tava quebrando lá dentro, você se ligava pro policial, a polícia já disse ser com o cacetete na mão para tirar o povo lá de dentro, eles achavam que segurança era tirar o povo para fora, né? Então não era bem isso. A gente não tinha técnico, a gente não tinha palco praticamente para alugar. Então você tinha que investir para você fazer um evento. Ó, final do show lá, o palco tá praticamente destruído, porque todo mundo ficou chutando aquilo ali, não tinha madeira nenhuma mais. A gente teve que pagar um palco inteiro pro cara. Foi um tremendo prejuízo. Esse show, a gente vai colocar esse DVD, junto com o catálogo de 40 anos agora. Para o povo perceber a fúria que era fazer. Tem a gravação dele? Tem uma gravação que a gente fez, é meio underground, mas vai rolar, porque a gente faz questão de mostrar aquele início de trabalho e como as bandas eram boas ao vivo. Cara, a hora que você vê o Sepultura, o Max, com aquela idade, 17 anos de idade, o pessoal do Overdose, pô, tocando daquele jeito, com aquela raça, com aquele trem assim, você já olhava assim, você entende agora. Pô, os caras sempre foram bons, né? Continuam bons. Não tem como tocar nesse assunto, porque é um assunto polêmico e que divide opiniões, né? Ô João, você que contribuiu efetivamente para o surgimento e o sucesso do Sepultura, como é que você viu a separação da banda? Na sua concepção, aquilo era inevitável ou algo poderia ter sido feito? Eu não sei, Oswaldo, porque a banda ela caminha muito bem enquanto ela está dentro de uma coisa que não fez muito sucesso e não está rolando muito dinheiro. Hora que começa a acontecer o sucesso ou acontecer muita coisa com dinheiro, começa a surgir vários interesses, aquelas coisas todas. Então a gente não sabe se aquilo poderia ter sido evitado ou não, porque muitas vezes o artista, na hora que ele faz sucesso, a cabeça dele muda um pouco, né? Então ele começa a banda começa a ter uma tensão interna que a gente aqui de fora nunca conseguiu analisar. Até hoje, para mim, foi uma surpresa. Pô, o cara acabou de gravar Roots, é sucesso mundial, disco que vende 1 milhão de cópias, você sabe disso. Os caras estão no auge, os caras estão no auge, de repente, pô, Sepultura acabou, entendeu? Então a gente não tem, até hoje, elementos, né? A gente tem muita história que chegou na gente, mas a gente sempre procurou tomar um certo distanciamento com relação a isso. Por quê? O que importa é o seguinte, eles continuaram tocando de uma certa forma, o Sepultura continua, o Max e Igor formaram projetos muito bons, que são Cavaleira, Conspiracy e o Soulfly, que vendem bem também. Então eu acho assim, tem possibilidade do Sepultura se unir alguma vez? Tem, porque as pessoas elas têm que aprender muitas vezes essa coisa do perdão também. Uma determinada hora vai acontecer, né, de as pessoas, né, deixar de ter relevância um determinado tipo de coisa ou não, né? Então eu acho que a gente tem que pesar isso muito, porque o sonho de todo mundo aqui no Brasil é ver um show dos 4, realmente quase todo dia passa alguém aqui na loja, pois é, né, que não sei o que, tá vindo, meu sonho, tá vindo o Max e o Igor tocar aqui. Só fala meu sonho, né? E tem o outro, o Sepultura, que está tocando para lá. Então eu acho que pode acontecer uma hora assim. Seria uma coisa muito boa para a música brasileira se acontecesse algo nesse estilo. Eu vi, eu vou te falar, uau, não vi do jeito que você viu, mas o que eu vi naquele showzinho ali, lá com Overdose, com Ramones, nossa, aquele foi sensacional. Meu Deus do céu, meu Deus, eu 94. Lembro. A única vez que eu vi o Sepultura mesmo, né, porque era no campo do Diamond Mall aqui, você lembra? Eu lembro. Eu fiquei lá fora, Mateu, eu fiquei lá fora, mas não consegui entrar, enfim, eu peço experiência por sinal. Não faça isso, gente, não vá pra porta de show sem entrar. É torturante. E aqui, a gente também tem que deixar nossas condolências pro Andreas Kisser, né, que recentemente perdeu a esposa numa batalha contra o câncer.
a Patrícia Kisser. Então, nossas condolências, sim, nossos respeitos, porque, na minha opinião, é o maior músico de metal que o Brasil já produziu. Com toda certeza. E ele nosso respeito para deu ele. um up no Sepultura. E a gente ficou muito triste com a morte dela, porque era uma pessoa que a gente tinha muito contato, a gente respeitava muito todos eles, nós temos contatos com todos do Sepultura, e realmente foi muito triste isso, né? É uma pessoa nova, né, que ainda tinha, né, muita vida para viver, e realmente morrer numa condição dessa, né? Muito triste, realmente. Falando em coisa nova, João, a gente está, como o Renato falou, caminhando para o final da conversa, porque se depender da gente vai uma hora ainda. Mas, falando em coisa nova, você que está completamente arraigado, você é nascido e criado em BH? Não, eu sou de Abaeté, né? Eu vim para Belo Horizonte. Tem base? Tem base? Por aí tem. Eu vim para Belo Horizonte em torno de 15 anos de idade, e de lá para cá, Belo Horizonte sempre foi a minha casa. Praticamente Belo Horizontino. Ô João, você que está tão arraigado na cena mineira, você consegue destacar bandas que hoje estão com uma relevância absurda, que fazem aquilo que te cativa, que sobem no palco e arrebentam? Eu posso te citar 2 ou 3 bandas, né, que eu acredito que tem ainda história para contar. Uma é o Drowned, que você já acompanha há mais longa tempo. Estrada. Uma longa estrada, merecido, né? São uma banda, né? A outra banda é do outro estilo, que é black metal, que é o Inombeliados, que é a banda do Alexandre. Gravou um puta disco também. Peguei agora. A caixinha, gracinha. Isso mesmo. La Messe Noir. La Messe Noir, né? Regaçado. Então, essas 2 bandas, inclusive, tiveram disco que a gente lançou e tudo mais, né? A outra banda voltou, que é da década de 90 e da década de 80, é uma história muito interessante, que é o pessoal do Sagrado Inferno. Cara, a história deles é o seguinte: eles estavam lá com os pioneiros, com o Overdose, com o Sepultura, né? A banda acabou, um deles morreu, e agora o pai com 2 filhos, que era da formação original, voltaram com a banda e gravaram um disco sensacional. Pai com os filhos? O pai com os 2 filhos, gente, olha que bacana. A hora que eu vi o disco, falei, cara, é isso aí, meus parabéns, vão lançar. Lançamos, foi um disco muito bem recebido pela crítica, e vão fazer votos que o Sagrado Inferno continue, porque seriam essas 3 bandas que eu vejo um potencial muito grande daquela coisa antiga, sabe? Sangue no olho para tocar. É isso, Renato. Quais as suas considerações finais, meu bom? Eu só posso dizer que foi uma aula de história, uma aula de heavy metal, de rock and roll no dia do rock. E agradecer, João, por tudo que Obrigado você fez a você. aí, pela cultura mundial, né? Pelo som, pelo metal mundial. Falar que minha vida mudou profundamente naquelas manhãs de sábado na Cogumelo. Que bom, né, velho? Minha educação musical foi toda ali, as amizades criadas ali. Com toda certeza. E isso aí não tem dinheiro que paga, né? Não, muito obrigado a vocês também por dar essa abertura para a gente falar e tudo mais. Ao Oswaldo aqui também, que sempre frequentou a loja também. Guerreiro. Essa lealdade, é essa coisa que faz a gente forte, né? É ter essa interação tanto com os músicos quanto com o pessoal que é ligado na loja e na cultura da gente também. Eu também tenho carinho, inclusive, não só pela loja da Augusto de Lima, mas também aquela do edifício Stratex, que ficou um tempinho no Rio de Janeiro ali. Foi ali que eu comprei o Beneath the Remains, que é o disco mais perfeito já feito na humanidade, da história da música. E aí, gente, para finalizar, a gente deixou 2 detalhezinhos pro final aqui. Primeiro, a gente tem esse costume de, sempre quando tem um capítulo do nosso quadro, a gente citar um destaque. Hoje, assintosamente, a gente deixou para o final para contextualizar com toda essa conversa. Então, Renato, dá o seu destaque, um destaque seu que é fruto da Cogumelo. Eu queria dar um destaque que eu acho que vai ser um pouco diferente, que a galera pega mais o Sepultura e o Sarcófago, mas eu quero o disco, um dos que mais mudou minha vida e que eu vou destacar aqui é o Overdose, Progress of Decadence. Eu tenho o vinil comprado aqui na Cogumelo. E, foi o primeiro disco do Overdose misturando os elementos brasileiros, né? E foi um sucesso mundial também. O gozado do Overdose, assim, o Overdose foi muito injustiçado. É uma das melhores bandas de BH, igual o Kamikaze. Cara, Kamikaze é sensacional. Mas acontece o seguinte. Agora acontece o seguinte, o parece. Você teve ali na espreita. Teve na espreita, mas nunca
conseguiu dar aquele passo final, né? Aquela coisa assim, né? Mas é uma das bandas, está até hoje na ativa, que a gente tem um relacionamento muito bom com o pessoal, inclusive eles já foram citados aqui, o Ricardo, né? O Cláudio, o Bozó, que eu acho eles sensacionais também, né? Mas acontece o seguinte... O Progress foi muito bom. O Progress, ele teve lá fora, o Scars, Bombou, né? eles estavam um ponto de bombar e não conseguiram. Por isso que eu te falo que essa questão de estourar lá fora é uma coisa tão difícil. O raio, para cair na Terra, ele escolhe o lugar certo para cair e cai só uma vez. Ele não cai 2 vezes no mesmo lugar, não. Ó, e um detalhe importante, viu, gente? Progress of Decadence foi o primeiro disco de metal que insere percussão. Com toda certeza. Insere percussão. Por mais que tenha o Roots, o que o ZD e tal, foi no Progress of Decadence que o Bozó, com bateria eletrônica ali, começou a inserir. Com toda certeza. Agora, Muito o meu bom. destaque já foi citado aqui pelo João, né? Que eu estava até comentando com o Renato que eu ia citar lá fora, o João já me furou, já me derrubou, que é o Warfare Noise, que eu acho o primeiro. Que eu acho que é um divisor de águas para mostrar que Belo Horizonte não era só Sepultura e Overdose. Isso. Tinha outros 4 monstros: Chacal, Sarcófago, Mutilator e Holocausto. São 8 músicas, 2 de cada banda, e assim, visceral. É uma produção fodida para a época, assim, uma coisa espetacular para a época, e que mostra o poder de Minas Gerais. Acho que ali é aquela alavancada em que, tipo assim, pera aí. Tem uma cena, né? Uai, esses caras são cabulosos demais, Uai, gente. que isso? Que Tá isso, trem? acontecendo aí. Doideira! E doideira, né, Renato? Ô, bordão maravilhoso. E isso, cada Renato. banda tinha uma característica diferente, né? A hora que você escuta aquele disco, você fala, ué, mas mudou, né? Porque as bandas, elas tinham um talento e foram para frente, que foram mostrando, né? O Sarcófago mais do que as outras. O Mutilator tá aí até hoje. Tá matando a pau, Você vê viu? que tá matando a pau. Tá né? matando a Muito voz. bom. O vocal novo deles aí, putz grilo, cara, é bom Muito demais bom. na conta. E o Affair Noise também virou meio que uma brand, assim, né? Porque teve o 2, o 3, foram exatamente. jogando outras bandas, enfim. Gente, muito obrigado, João. Obrigado a Muito vocês. obrigado pelo seu trabalho, pela sua contribuição, pela sua boa vontade de receber a gente, pela paciência, né? Porque Não, acho que esse é o prazer, recorde do Dois Pesos Sem Medida. E para finalizar, nós vamos colocar um camarada que, enquanto nós fazíamos nossa passagem ali na antiga Cogumelo do Augusto de Lima, ele abordou a gente. Então, velho, dá a sua ideia aí. Até a próxima. See you later. Meu nome é Amarildo de Oliveira, mais conhecido como Metal de Araquém. Araquém, filosofia de metal, você entendeu? Eu acho que a Cogumelo fez uma apresentação na minha vida total. Eu era fã do Sepultura e meu apelido é Sepulturado. Naquele tempo lá tinha muito radicalismo, os caras incomodavam o sucesso do Sepultura. Aí eu tinha boné de Sepultura, tinha camisa do Sepultura, calça do Sepultura, era Sepulturado. E depois Sepulturado. Em 92 eu fui no show do Creator, que tocou aqui, que abriu no ginásio, abriu o Tio Rami, Overdose e Creator. E daí eu ia na Cogumelo aqui, direto, amigo, era de segunda a sábado. Pra trás ali agora, que vê que a Cogumelo tá ali. O que você lembra ali? Uma tristeza, eu tava com o menino hoje, é Mendigo Abel, e ele tava lembrando, aquele tempo era bom, uma obra de arte do metal, tempo do vinil, eu comprava o vinil do Mutilator, do Sepultura, do Tio Ram, do Holocausto, de um punhado de bandas, e só da banda daqui, porque aqui foi o cenário do banda metal, Sarcófago, todos para a Europa, eu morei em Portugal, eles falavam muito de Sarcófago. Em 92 eu fui no show do Manuel em Lisboa, eu falei assim, vai ter Sarcófago em novembro, vai ser do caralho, você entendeu? E foi um cenário de uma filosofia do metal e tanto. Igualzinho Fernando Pessoa fala, a navegar é preciso, viver não é preciso. A cultura dos metal tá aqui. A Cogumelo que eu estava morando em Portugal e estava falando da Cogumelo. O cenário, o orgulho dos belo-horizontinos. Beleza, irmão?